Projeto de Lei 065 de 2013, que dispõe sobre a reposição de perdas salariais dos servidores públicos do município de Balneário Camboriú e da outras providências. Autor, prefeito Edson Renato Dias. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto e dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de Lei 065 de 2013, que dispõe sobre a reposição de perdas salariais dos servidores públicos do município de Balneário Camboriú e da outras providências. De autoria do prefeito Edson Renato Dias, o parecer da Comissão de Justiça e Redação foi pela aprovação, o parecer da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público foi pela aprovação, e o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação, senhor presidente. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Claudir Maciel. Senhor presidente, senhores vereadores, minha saudação cordial a todos, aos telespectadores e aos que nos ouvem também pela transmissão de rádio, e fazer uma saudação especial a todo esse grupo de valorosos, corajosos e determinados servidores da municipalidade que estão aqui num legítimo direito em que o Estado democrático lhe permite de fazer uma justa reivindicação. E cabe a nós, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, fazer esse debate de uma maneira muito pública, muito clara, né, muito transparente, sobre aquilo que interessa ao município de Balneário Camboriú. E em determinadas situações não se dá o destaque necessário quando se leva a pauta o assunto de reajuste salarial, e acaba sempre afunilando para uma votação, e nós já estamos aqui há 12 anos como vereador, iniciando o nosso 4º mandato, nós aprendemos algumas coisas, né, ao longo dessa trajetória. A primeira foi respeitar a vontade dos servidores. A segunda é que se deve, sim, esgotar as negociações até o seu último estágio, porque greve, paralisação, manifestação, não tenho dúvida, só acontece quando o diálogo encerra, quando não se tem mais alternativa, e aí as pessoas cometem um sacrifício, né, como estão aqui todos, desde as 16 horas, fazendo a sua justa reivindicação. Falo isso porque também já fui servidor do município por quase 9 anos, fui líder do sindicato, né, da primeira diretoria, fui secretário-geral, discutimos questões salariais, avanços. Quando não conseguimos mais através do diálogo, nós acabamos, então, conduzindo uma greve no município, em 93, né, com mais de 1000 participantes, em que levou, ao final da discussão, ao maior reajuste salarial da história dos servidores, né? E o que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, à primeira vista, naquele momento, né, isso já fazem quase 20 anos, não se tinha possibilidade de atender o pleito dos servidores. Mas depois de uma mobilização, né, de uma discussão pública, envolvendo os meios de comunicação da época, envolvendo o Poder Legislativo, envolvendo a opinião pública, se mostrou claramente que havia possibilidade de dar-se reajuste. Em 2002, eu me lembro, vereador no meu primeiro mandato, junto com o vereador Moacir, vereador Orlando Angioletti, éramos os 3, né? 4 mandatos aqui. Também era vereador o prefeito Edson Periquito, primeiro mandato conosco, e na época o prefeito Rubens Espernal, recém-assumido a prefeitura, mandou um reajuste também, se não me engano, na ordem de 8%. Eu até imprimi, esqueci de trazer aqui. E nós entendimos que deveria dar um reajuste maior naquela época. E pedimos vista do projeto. Durante mais de 50 dias nós discutimos, mobilizado com os servidores, e por uma proposta até
do prefeito Edson Periquito, nós conseguimos dar aumento a determinadas categorias em até 25%. Ora, se não podia, como pôde depois? Porque nós trouxemos a público, né, os valores arrecadados pela municipalidade e demonstramos a importância de valorização dos nossos servidores. Porque gastar dinheiro é uma coisa, agora gastar mal é uma coisa, às vezes, desnecessária. E com 4.700 servidores, creio que quase 5.000 servidores, com uma previsão de gasto, né, ou de investimento de 170 milhões, nós temos o dever e obrigação de fazer todo e qualquer esforço necessário para fazer com que a categoria ela se sinta feliz, realizada. Às vezes, não se... Às vezes, não é só o reajuste que deixa o trabalhador feliz, porque ninguém é ignorante, ao ponto de ver que o município não tem dinheiro e vai exigir que se dê aumento. Ninguém faria isso. Nem o mais humilde dos servidores seria capaz de ser intransigente. O que está se discutindo aqui, senhores vereadores, é em cima de uma folga orçamentária, como nós já fizemos em 93, como já fizemos em 2002 e como podemos fazer agora. Até esse determinado momento, a discussão era do prefeito municipal e a sua equipe e o sindicato com a sua equipe, representando os servidores do município. Agora está nas nossas mãos aqui. Os vereadores terão que decidir se aprova ou não o reajuste. Mas não há um contentamento. Nós sabemos que a nossa folga orçamentária, ela é grande ainda, ela existe, né? Nós sabemos que a proposta de 5,95 foi rejeitada em Assembleia. E aí eu pergunto assim, quem é que paga IPTU aí? Muito bem, o IPTU foi reajustado em 7,5%. Por que 5,95 de salário? Quem é que anda de ônibus aí? O prefeito reajustou para 2013 o transporte coletivo em 19,5%. Quem é que viaja de ônibus utilizando o terminal rodoviário? Houve um aumento de 8% na taxa de embarque. Quem é que anda de bondindinho? A passagem do bondindinho de 2012 para 2013, no decreto do prefeito, aumentou 33%. Quem é que usa a água da Imasa? Houve um aumento de 8%. E aí a taxa de lixo tem uma tabela grandiosa. Por que vai se dar apenas 5,95? Por que não se permite o diálogo para prosperar numa proposta de consenso? É isso que se pretende. Se todas as taxas que sofrem influência no município por decreto do Executivo, aqui na nossa cidade, tiveram um reajuste, um aumento maior do que os 5,95, é inconcebível que para os 5.700 ou 4.700 servidores ou mais se dê apenas aquilo que a Constituição Federal determina, que é a reposição do menor índice, 5,95. Eu falo isso, não é num tom político, não, porque o prefeito sabe o que eu estou falando. Ele foi vereador aqui nesta casa, ele se comprometeu com os servidores, ele se comprometeu com a nossa cidade de proporcionar um serviço de qualidade. E nós queremos ajudar. Por maior que sejam as reivindicações, o que nunca pode acabar é a possibilidade do diálogo. E eu tenho certeza, senhores vereadores, que votando contra essa proposta
medíocre de 5,95. Nós vamos abrir imediatamente um novo diálogo, prefeito, para que ele atenda a reivindicação. Se não dos 18, mas algo muito parecido e que pelo menos chegue perto do que foi reajustado aqui. Nenhum reajuste. Não existe nenhuma taxa, não existe nenhum serviço, não tem nenhum imposto no município de Balneário Camboriú, que por decisão do Executivo sofreu um reajuste de 5,95 ou menos. Foi a maior do que isso, né? Então, contem comigo, eu pela primeira vez vou votar contra o reajuste salarial dos servidores. O projeto continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Marisa. Eu quero saudar os servidores particularmente, que hoje se mobilizam e se organizam, e dizer que, apesar de por muitas vezes ouvir hoje que os servidores que aqui estão são minoria, mas eu sou sindicalizada, sou professora e sei do árduo trabalho também do sindicato para organizar as categorias. E aí gostaria de reforçar o meu respeito ao sindicato, né, e da sempre disposição do sindicato em nos colocar a par da situação e nos orientar em relação àquilo que é necessário que nós aqui defendamos. Então, reforçar aí nos dados bem colocados pelo vereador Claudir Maciel, de que se há possibilidade de margem aí de reajuste, mas reafirmar que o diálogo ele não pode ser esgotado em hipótese alguma. Então, eu defendo que uma gestão tem que ser amplamente democrática em todos os sentidos e respeitosa em todos os sentidos. Hoje eu ouvia também de colegas vereadores que muitas vezes os vereadores são taxados como culpados de alguns ganhos ou de algumas perdas. Então, reforçar que o papel do vereador tem limitações e dizer que, a partir do momento que a gente votar orientado naquilo que vocês estão propondo, a gente também pode ter prejuízo no sentido de não garantir aquilo que os servidores estão propondo. Então, reafirmo a necessidade de continuar insistindo na ampliação do debate junto ao Poder Executivo e gostaria de, mais uma vez, colocar à disposição e antecipar o meu voto junto com o sindicato, junto aos servidores que aqui estão e outros que aqui não estão e que têm esse mesmo desejo. Obrigada. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Fábio Flor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores municipais que hoje se fazem presentes aqui nesta casa, a comunidade que nos acompanha através também da TV Câmara, do Canal 20, através da internet e pelas ondas da Rádio Camboriú, meus cumprimentos. Eu digo que hoje é um dia de tristeza no meu coração. Um dia de tristeza no meu coração pela forma como todo esse processo se transcorreu. Eu quero fazer alguns cumprimentos especiais. Fazer um cumprimento especial, primeiramente, a toda a diretoria, a todos os servidores sindicalizados. Fazer este cumprimento ao sindicato, na pessoa do presidente Valdir Lolli, fazer o cumprimento ao sindicato. Esta organização tão importante e que tantos direitos conquistou para os cidadãos brasileiros, inclusive participante
do processo de redemocratização desse país. Falar aqui da legitimidade que tem o sindicato, sim, para representar os anseios de toda uma categoria. Cumprimentar e fazer um cumprimento todo especial aos servidores que participaram da Assembleia do Sindicato. Porque estes que lá foram, têm sim a legitimidade para representar o todo. É amparado, inclusive, por lei. Amparado por lei. Amparada esta legitimidade. Então, fazendo estes cumprimentos especiais, quero dizer que é um dia de tristeza. Por quê? Pelo esgotamento do diálogo. Dizer que, infelizmente, você não tem a tua remuneração, prevê-se a inflação de um ano, você dá ela e depois ela vem comendo o teu salário. Não. Você tem o teu salário, a inflação vem corroendo o teu salário mês a mês. Só depois de um ano. Depois de um ano que você tem esse valor corrigido. Que se você tivesse ele mensalmente sendo feito, com certeza, os valores seriam diferentes. Pode ter certeza. A inflação apurada, e até porque existem vários índices de inflação. E eu não sei qual exatamente me atingiu. Tem índice de inflação que chegou perto de 8%. E tem índice de inflação que chegou a 5,95%. Que foi o menor de todos, por sinal. Quero dizer que a importância que tem qualquer instituição, a importância que tem em qualquer instituição, você ter colaboradores satisfeitos, sendo remunerados pela média, no mínimo, ou acima do valor de mercado. Nós não podemos ter colaboradores, sejam instituições privadas ou públicas, sendo remunerados abaixo do valor de mercado. Porque isto torna-se um câncer dentro de qualquer instituição, inclusive no serviço público, pela desmotivação, por você estar ali, mas de olho em outra coisa, e acaba sendo afetada diretamente toda uma população. Nós não estamos tratando aqui apenas de 4.000 e tantos servidores, nós estamos tratando da qualidade dos serviços públicos que são prestados a todos os cidadãos de Balneário Camboriú e aqueles que ainda nos visitam. Para não me estender, quero reforçar aqui, e falei isto em 2 oportunidades para o presidente do sindicato e alguns membros da direção do sindicato. A tristeza é verdadeira de vocês ter que enfrentar este momento. Eu sim, com perdão a todos os técnicos, todos os profissionais envolvidos, há possibilidade sim de nós chegarmos a um pouquinho mais. Há possibilidade sim. Não há todo esse terrorismo que acabam colocando em cima do prefeito, de que não há possibilidade. Há possibilidade sim. Alguns que cercam o prefeito acabam criando um terrorismo. E digo, há possibilidade sim. Para encerrar, quero dizer, já manifestei isso desde o primeiro momento.
a bancada do Partido Progressista vota junto com aquele que tem a legitimidade para representar os servidores públicos de Balneário Camboriú. A bancada do Partido Progressista vota sim, vota não, perdão, junto com o Sindicato dos Servidores. Vota sim a decisão da Assembleia. Vota não. Essa é a decisão do Partido Progressista. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem? Vereador Pedro Francês. Senhor presidente, senhora vereadora, demais vereadores, servidores públicos aqui presentes nessa noite de hoje, eu faço minha as palavras do Fábio Flor, do vereador Fábio, no início, quando diz que esse realmente é um momento de tristeza para nós. Nós queríamos estar aqui hoje votando o 18% que vocês reivindicaram. Mas isso não é permitido, porque o que nós temos que votar hoje é o sim ou não do 5,95. Eu recebi ontem, hoje e até no final de semana, várias manifestações de gente, de funcionário público, servidor público, me ligando. E vejam bem o que eu vou falar. Me ligando, solicitando que eu votasse sim ao projeto. Eu estou dizendo do telefonema que eu recebi. Eu até pediria que vocês entendessem o que eu estou colocando. Eu recebi vários telefonemas de pessoas, inclusive hoje, várias, pedindo para que nós, ou que eu votasse a favor do projeto. Por quê? Estão temerosos de que, votando contra o 5,95, a possibilidade de não vir para esta casa um novo projeto com um novo índice de reajuste. E daí nós perdermos, eu só gostaria, se você me permitisse e me deixasse completar o meu raciocínio, de nós perdermos isso que está à nossa frente, que é o 5,95. E nós perdermos e não recebermos nada. Eu fazia este questionamento às pessoas que me ligavam. Eu sempre respeitei e respeito a qualquer cidadão de Balneário Camboriú, e eu peço que me respeite também. Isso é o que eu peço, porque eu não sou homem de estar aturando desaforo. Imagina numa assembleia onde eu tenho todo o direito de me manifestar aqui, e não sou homem de me alterar como eu estou me alterando hoje, porque não admito provocação e aberração. Se eu tiver que tomar minha posição, eu vou tomar minha posição convicto do que eu tenho que votar, e não por ser falado, ser xingado dessa maneira. Covardes, são gente covardes que na nossa frente muitas vezes não tem coragem de falar aquilo que falam numa plateia. Respeito aos demais que estão me respeitando e estão me ouvindo. Sempre tem um no meio. E eu não ouso a falar a palavra que esse cidadão falou agora nesse momento. Eu estou falando, eu vou solicitar mais uma vez que haja silêncio nas pessoas que estão presentes nessa reunião. Eu pediria que vocês, hoje aqui, servidores, vocês representantes da categoria, vocês que fazem parte do sindicato, questionem essa forma. Se não vier uma nova proposta para essa casa. Eu tive, na última reunião que nós tivemos com vocês nos questionaram quanto à posição ou a comissão de ir conversar com o prefeito municipal,
a comissão que foi formada por 3 vereadores, eu não faço parte dessa comissão, de conversar com o prefeito municipal e ver da possibilidade de melhorar esse índice. E foi enviado ao prefeito um ofício, e da mesma forma, através de um ofício, foi recebido a resposta de que não haveria possibilidade de aumentar o índice de 5,95. Eu tomei a liberdade, na sexta-feira, de conversar com o prefeito, porque eu não fiquei convencido daquele ofício que nós recebemos. Tomei a liberdade de eu mesmo conversar com o prefeito, tentar sensibilizá-lo para ver se haveria condições de dar algum aumento mais. E ele me relatou que não tem condições, que foi o que ele, que de hipótese nenhuma teria condições de dar 1 centavo sequer a mais do 5,95. Eu sempre fui um homem que acreditei na minha palavra, por isso eu acredito na palavra do outro. Sempre fui um homem que acreditei nas pessoas. Desculpa, senhor. A palavra não está aberta, nós estamos em votação do projeto, eu gostaria de pedir silêncio mais uma vez. As pessoas que não têm a educação necessária, por favor, então, que não estejam presentes. Eu peço silêncio mais uma vez, que nós estamos no meio da votação, por favor. Senhor presidente, eu estou discutindo o projeto, senhores vereadores, senhora vereadora, eu estou discutindo o projeto, naquilo que me cabe, estou colocando a minha opinião, estou relatando aqui em público aquilo que eu fui buscar, aquilo que eu ouvi. Eu ainda não decidi meu voto. Ainda não decidi. Porque eu estou preocupado, gente. Eu estou preocupado de sair daqui dessa casa hoje e ser xingado lá fora que eu fui contra os servidores receberem o aumento. E estou preocupado de sair dessa casa e ser xingado de eu contribuir para que o servidor tivesse o aumento. Estou preocupado. Sou sincero em dizer para vocês, eu não estou ainda convicto do que eu vou votar. Justamente por isso, hoje, não só hoje, como em todas as assembleias, claro, os servidores não se fizeram presente, porque não quiseram, a assembleia foi convocada. Mas foi uma minoria que se fez presente. Mas eu sei que a assembleia, os servidores estavam lá representados pelo sindicato. Então hoje, senhor presidente, eu estou preocupado de sair desta casa e não atender a solicitação, o pedido daqueles que me ligaram, daqueles que eu encontrei aí pela rua e que me pediram que eu votasse. Estou preocupado, senhor presidente, em não atender ao sindicato que nós já nos reunimos várias vezes. A essas pessoas que hoje estão aqui na nossa frente, buscando o seu direito, que é o direito do reajuste salarial, até porque na proposta que o prefeito está encaminhando para nós, não tem sequer 1 centavo de reajuste, simplesmente a reposição. Eu sou correto no meu posicionamento, na minha colocação, estou preocupado com isso. Então vou ainda, senhor presidente, até a votação me decidir o que eu vou votar nessa noite de hoje. A minha intenção, o meu desejo era que, aquilo que eu disse no início, que nós estivéssemos votando aqui o 18%, ou 15%, ou 10% que seja, mas isso não é o caso. Nós temos que votar aqui o sim ou não, ou somos contra ou a favor. Vamos agradar alguns e desagradar a outros. É isso que nós vamos fazer nessa noite de hoje. E infelizmente eu vou desagradar uma boa parte
desses funcionários, do funcionalismo público. Eu poderia estar aqui hoje, gente, fazendo um discurso político bonito, falando alto, gritando que eu estou com qualquer... Mas não é isso o caso, gente. Nós temos que ser realistas. Nós temos que saber o que nós podemos, o que nós não podemos. Nós temos que ser realistas. Nós temos que saber o que nós podemos. E eu, entendendo o seu pedido, eu posso até votar o SIC 95. Tá bom. Muito obrigado à colocação dos meus amigos. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Leonardo Piruca. Boa noite a todos os vereadores, novamente, faço uso dessa tribuna. Novamente parabenizar a todos os funcionários públicos aqui presentes e que se mobilizaram no dia de hoje para fazer uma discussão que deve ser feita nesta casa, a Casa do Povo. Tinha definido que a bancada progressista não iria se pronunciar em 2 vezes, justamente por causa que nós temos que fazer o que esses funcionários públicos vieram aqui para fazer, que é acompanhar a votação desse projeto. Mas depois de algumas falas eu não posso perder a oportunidade de falar um pouco sobre o posicionamento que tive quando fui procurado por funcionários também durante esse final de semana. Eu, durante toda a minha vida, sempre participei das associações, das agremiações, dos movimentos que organizavam se organizavam de forma socialmente legal. E recebi ligações durante o final de semana e recebi ligações hoje de funcionários que defendiam sim a votação pelo sim. E a esses funcionários fiz uma recomendação. A mesma recomendação que fazia aos alunos da Univale, quando lá líder do movimento estudantil era: participem dos debates da entidade que os representa, porque esta está empossada juridicamente de fazê-lo. O sindicato da categoria foi eleito para fazer essa discussão e abriu de forma muito honrada o debate para que se debatesse isso. Eu gostaria aqui de parabenizar a executiva do sindicato, que nos informou de todas as ações que o sindicato propôs. Como a bancada progressista já se falou, então eu gostaria de reafirmar, Fábio. Maravilhosas foram suas palavras. Realmente, você consegue externar tudo que nós conversamos, tudo que nós debatemos. Porque ser vereador não é vir aqui à noite votar sim ou não. É estudar o que está sendo passado por essa casa. É analisar o impacto que cada lei proposta nessa casa gera lá no resultado final, junto aos nossos munícipes. E quando o Fábio Flor falava que votar sim aqui é ir contra o interesse da coletividade, pois vocês são os responsáveis por tratar bem o nosso munícipe. Então é necessário, vereadores, que se faça uma reflexão sobre o posicionamento individual de cada um aqui. Recebi a recomendação até na fala do Fábio de que a bancada progressista deveria votar desse jeito. Mas indiferente de qual fosse a recomendação da bancada progressista, esse mandatário iria votar não. Era essa a minha participação. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. O projeto está em votação. Primeira votação, quórum 2/3. Solicito o vereador secretário que faça a chamada da senhora vereadora e dos senhores vereadores em ordem direta. Fala aí, tu bem juntinho. Como voto o vereador Arlindo Cruz? Sim. Vereador Assinil Medeiros? Sim. Vereador Claudir Maciel? Não. Vereador Eliseu Pereira? Vereador Fábio Flor? Não. Vereador Leonardo Piruca? Não. Vereador Marcos Kurtz? Vereador Marisa Zanoni Fernandes? Não.
Vereador Moacir Schmidt. Não. Vereador Nilson Probst. Sim. Vereador Orlando Giolete. Não. Vereador Pedro Francês. Não. Vereador Roberto Souza Júnior. Eu peço silêncio aos senhores. Solicito silêncio. Solicito mais uma vez silêncio e a educação das pessoas que estão hoje presentes. Por favor. São 7 sim e 6 não. Aliás, 7 não e 6 sim. Sete não, 6 sim, rejeitado o projeto. Os requerimentos